Bom, dando continuidade, a gente vai agora recuperar a nuvem de pontos que foi criada. Então a gente vem aqui em camada, adicionar a camada a partir de texto delimitado, e a gente vai localizar o arquivo da nuvem de pontos que nós extraímos da matriz. Aqui ele já faz uma leitura prévia, a gente confere aqui os parâmetros, delimitadores personalizados, ponto e vírgula, separador decimal não é vírgula, e aqui na sequência o campo do x e o campo que tem a coordenada y, né, este e norte, e aqui o valor da declividade, o valor z, e manda processar. Leva um tempo porque o arquivo é muito grande e tem uma quantidade de registros muito densa, então ele está processando. Depois que ele conseguir fazer a leitura de cada registro, ele vai recuperar uma camada virtual. Eu vou confirmar o mesmo sistema de referência da matriz, siglas UTM. Se não estiver aparecendo aqui, é só digitar aqui em cima, siglas 2000, que ele vai aparecer embaixo aqui. Confirma, está aí a nossa camada virtual vetorial, com a geometria de ponto, né? Eu vou dar um zoom aqui, antes dele renderizar tudo, só para a gente ter uma ideia do que é a nuvem de pontos, né? Para ficar claro qual é o processamento que ele faz. Vamos avançar um pouco mais aqui na escala, porque isso vai ficar mais evidente. Então cada ponto desse está no centro do pixel e ele tem o valor da declividade. Essa é a nuvem de pontos. Bom, então aí a gente teria o passo final, que é a aplicação do kernel em cima dessa camada aqui da nuvem de pontos. No QuantoGIS, a gente usa essa função aqui, raster mapas de calor, porque é a função, o interpolador. Esse interpolador aqui acima, ele não tem todas as funções. Ele não aplica as funções de kernel, ele faz interpolação linear e bicúbica apenas. E o inverso do quadrado da potência, o IDW. Esse aqui, nós temos aqui, ele já identificou dentro das camadas. A única camada de pontos, que é a única camada aplicável, ele já pré-identificou. Aqui nós vamos ter um raster de saída. E esse nós já vamos chamar de ICR, vou chamar aqui 01 TIFF, tá? E aqui a gente vai no avançado determinar a resolução. Eu vou manter a resolução do topodata de 30 por 30, mas se a gente quisesse alterar a resolução, esse era o momento, né? E aqui tem vários interpoladores. Depois a gente vai postar um link com um material teórico explicando o que é que cada um faz. Por hora, nós vamos mostrar aqui um chamado EPANEC 9, que foi o que a gente utilizou na pesquisa, né? Qual é o outro parâmetro que nós estabelecemos? O raio, que na bibliografia ele estabelece um raio de 1128 metros para o ICR global e o de 565 metros para o ICR local, que dá respectivamente áreas de 4 km² e 1 km². Então a gente vai colocar aqui 1128, vamos rodar primeiro o ICR global. Interessante até alterar aqui o nome para a gente ter um controle. E a gente vai usar um peso aqui, que é esse fio de 3, que é o valor da declividade. Então ele vai fazer a interpolação usando esse valor da declividade como peso para medir a concentração e a dispersão. E aí a gente manda calcular. Só ajustar aqui o tamanho da célula. E aí ele vai fazer o processamento. Bem, após o processamento, ele cria aqui a camada com o índice. Eu vou desligar aqui as outras camadas para poder facilitar a renderização, e aqui nós temos o resultado do processamento, né? Vou só alterar o esquema de cores aqui, fazer uma classificação em falsa cor nas propriedades da camada.
Vamos recuperar aqui os valores mínimo e máximo dessa matriz e vou inverter essa paleta de cores aqui para 5 classes, onde ele vai mostrar aqui a menor rugosidade e a maior rugosidade. Está aí o resultado do índice. A gente pode ainda nas propriedades aplicar uma transparência, e essa matriz ela pode ser sobreposta a um modelo sombreado, de relevo sombreado. Aqui no caso nós temos a declividade pixel a pixel, e aí a gente observa que mesmo que haja locais em que essa declividade isoladamente em pixel seja alta, mas o kernel, a aplicação do índice de concentração, ele considera a influência e a distribuição espacial e regional dessa grandeza. Então aqui, por exemplo, teria uma unidade de relevo, aqui teria uma outra unidade de relevo no que se refere aos índices de dissecação. Você vê que aqui no centro ele destacou bem, né? E aqui destacou uma menos rugosa ainda. Então esse índice ele serve para auxiliar nas análises e na compartimentação geomorfológica.